Lendas da ciência. Prever. Distribuição Sinapse. Versão brasileira RGA Rio. O dia 6 de agosto de 1945 foi um dos maiores dias da humanidade. Um dia de fúria. Em Hiroshima, explode a primeira bomba atômica. Uma tragédia humana, extraordinária e científica. E 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, em Nagasaki, a mesma bomba explode novamente. No Novo México, em Los Alamos, já estava preparado há 3 anos o que chamavam em código secreto de Projeto Manhattan, que reunia a fina flor da pesquisa física contemporânea. Todos os grandes cientistas da humanidade ocidental estavam reunidos para trabalhar neste projeto. Assistíamos ao nascimento do que passou a se chamar de The Big Science, ou seja, a ciência com grandes capacidades e grandes recursos que caracterizam a pesquisa contemporânea. Nesta época, decidiu-se não só o fim da guerra, como um dos capítulos mais importantes da história das ciências e da política e talvez da história moral da humanidade. A ciência pode colaborar com uma arma tão assustadora? É claro que isso foi discutido por muito tempo, já que esta arma, pelo fato de ser assustadora, também preservou a paz durante meio século, pois nós somos filhos de Hiroshima e vivemos em paz desde que ela explodiu em Hiroshima. Guerra e paz. Crime ou benefício? Quem poderá dizer? Essa é a história aparente, a história que emerge daí. Mas antes da guerra, em 1938, por trás do cenário, em uma história completamente ignorada, existiu um homem que nasceu na Sicília. Um físico nuclear de grande talento que trabalhou com Fermi e com Heisenberg na Alemanha. Ele era considerado o grande físico do futuro. Mas não um físico no sentido da pesquisa comum. Falavam dele como de um novo Galileu. E este homem, em um dia de março de 1938, embarca em Nápoles e desaparece. Ele nunca mais foi visto. Durante muito tempo, falava-se do desaparecimento de Ettore Majorana, que, de certo modo, foi o herói marginal em relação aos outros heróis iluminados da ciência. E é dele que devemos falar, pois na história das ciências ele representa o reverso desta enorme história que é a da bomba atômica. Ele havia sido nomeado professor de física na Universidade de Nápoles. Nesse dia, ele partiu de Nápoles e deixou para sua mãe uma carta, na qual declara que a física não está no caminho certo e que ele está preocupado com o futuro da física. E, de certo modo, achávamos que ele tinha visto ou entrevisto o destino desta ciência e que talvez um dia ela gerasse armas terríveis.
Ele retira o seu salário junto à contabilidade da universidade e manda retirar no banco de seu irmão, Luciano, sua parte na conta da família. O seu crédito na universidade representava 5 meses de salário que ele ainda não tinha retirado por distração ou negligência. Que fim ele terá levado? Esse mistério nunca foi esclarecido de fato. Suicídio, sequestro, assassinato. Todo cadáver é encontrado. Só os vivos encontram um jeito de desaparecer. E a mãe de Ettore Majorana ainda acrescenta um maço de notas. Uma carta a Carelli, o diretor do Instituto de Física de Nápoles, parece apontar para a primeira solução, a do suicídio. Eu tomei uma decisão que agora é inelutável. Nela não existe a menor marca de egoísmo, mas eu me dou conta dos contratempos que o meu desaparecimento poderá causar em você e nos estudantes. De todos, guardarei uma afetuosa lembrança, pelo menos até 11 horas da noite. Considerando-se o nível que Majorana havia atingido, ele poderia perfeitamente imaginar esse mau caminho que ele descreve na carta para sua mãe. Quer dizer que, no final das contas, é possível prever que uma energia descomunal seria descoberta e poderia ser usada em uma arma assustadora. A minha família. Eu tenho um único desejo. Que vocês não se vistam de preto. Se vocês quiserem ceder a esse costume, usem-no. Mas não por mais de 3 dias. Apenas em sinal de luto. E depois lembrem-se de mim, se puderem, em seus corações, e perdoem-me. Seu nome figura na lista dos passageiros. A investigação policial afirma, segundo testemunhas diretas, que ele ocupou o seu lugar na cabine. Esse passageiro tinha acabado de fazer importantes descobertas em física atômica e nuclear sobre as interações fortes. Estimado, admirado e dizem até invejado por Heisenberg e Fermi, ele saiu dos grandes laboratórios da Itália e Alemanha.
Majorana sabia que seus colegas estavam prestes a descobrir a bomba atômica sem que eles mesmos soubessem. Para entender o sentido, a importância do trabalho de Majorana, temos de pensar no nível de conhecimento e nas mudanças que estavam acontecendo nessa área entre os anos 20 e 30, a época em que Majorana começou o seu trabalho científico. Podemos, de certo modo, explicar tudo isso de forma bastante simplificada, com o seguinte exemplo. Dois objetos macroscópicos dotados de massa se atraem por causa da força gravitacional. Os planetas e até mesmo duas cadeiras nesta sala. Essa força entre os objetos é relativamente pequena. É fácil distanciar as duas massas. Isso se torna mais difícil se passamos à segunda força fundamental conhecida desde o final do século XIX e início do século XX, ou seja, a força elétrica. Duas cargas elétricas, mesmo em nível microscópico, como no caso de um elétron ou um próton, interagem usando a força elétrica de uma maneira muito mais potente do que a força gravitacional que existe entre elas. Isso também significa que a energia de natureza elétrica que está em jogo em um processo de tipo elétrico é claramente superior à força gravitacional. Devemos considerar agora o nível do núcleo atômico, ou seja, o interior dos átomos, onde sabia-se desde o início dos anos 30 que as únicas partículas componentes eram neutras, os nêutrons, ou carregadas positivamente, os prótons. Um sistema desse tipo não pode se manter estável graças ao efeito das forças gravitacionais ou eletromagnéticas apenas. Era necessário, portanto, criar uma hipótese sobre a existência de uma terceira força que fosse responsável pela estabilidade dessas estruturas. Uma força que deveria ser necessariamente muito maior do que as forças gravitacionais ou eletromagnéticas nessa escala da qual estamos falando. Uma escala infinitamente pequena. Essa força deveria causar uma interação forte, um termo que surgiu um pouco depois. Portanto, os sistemas nucleares deveriam ser caracterizados por essa nova interação a qual estão associadas, como acabamos de explicar, energias de ligação muito fortes. O problema da física dos anos 30 era a descrição e a compreensão das propriedades dos núcleos atômicos. Isso acontece tanto no âmbito da pesquisa experimental quanto no âmbito da formulação de teorias que tinham por objetivo descrever as propriedades desses sistemas. O trabalho de Majorana, com alguns outros daquela época, foi o tipo de trabalho teórico que marcou o ponto de partida dos nossos conhecimentos atuais sobre a teoria da estrutura nuclear. Mas Majorana não morreu naquele dia nem naquela noite. Desde sua chegada a Palermo, ele redigiu um telegrama ao próprio Carelli. O mar me rejeitou. Eu voltaria amanhã a morar no mesmo hotel de Nápoles. Teria ele embarcado novamente da Sicília para a Itália na noite do dia 26 de março, data exata deste telegrama? Se o fez, o jovem deve ter desembarcado no dia seguinte no porto italiano às 5h45 da manhã. Um último testemunho hesita quanto à pessoa que dividiu a cabine com ele naquela noite. Ou então, sem mais delongas, ele morreu.
paz às cinzas daquele que parecia ter pressentido o terrível conflito da ciência e da bomba. Em um emaranhado de equações, teria ele adivinhado o provável desenrolar e encadeamento das coisas e o seu desencadeamento? É claro que nem todos os peritos têm a mesma opinião. Alguns dizem que era impossível prever a existência da bomba em 1938. Outros já tinham previsto muito antes, pois um físico havia declarado em 1921 que nós vivemos em uma ilha de nitrocelulose. Hoje, esse velho explosivo nos parece tão leve quanto um brinquedo de criança. Mesmo supondo que tivéssemos previsto, o que teríamos feito? Não se para a ciência dessa maneira, nem o progresso, nem a necessidade de ganhar uma guerra justa, nem a concorrência acirrada, nem a paixão dos grandes e dos pequenos cérebros pensantes em chegar em primeiro lugar, em encontrar antes do outro. Que diferença pode ser estabelecida entre os grandes astros cientistas do Projeto Manhattan, querendo chegar a qualquer preço antes dos nazistas, convencidos de que estes estavam em vias de fabricar a bomba, e qualquer um de nós, nos laboratórios de hoje, procurando ganhar dos outros? É possível parar a compulsão de vencer, inclusive em lutas pacíficas? Elas não fazem com que esqueçamos as reais implicações? Em nossa cultura, a competição lidera a ordem do mundo. Ganhar, chegar primeiro, ser o mais forte, soltar a energia máxima. Não se para este progresso, esta progressão, este processo. Caro Carelli, espero que tenha recebido a carta e o telegrama ao mesmo tempo. O mar me rejeitou e eu voltarei amanhã ao Hotel Bolonha, talvez viajando com essa mesma folha de papel. Mas tenho a intenção de abandonar o ensino. Não me considere uma menininha dos contos de Ibsen, pois a situação é diferente. Estou à sua disposição para maiores detalhes. A carta data de 26 de março e não houve outras. Nascido na Catânia, desaparecido em Palermo, apaixonado por frotas e batalhas navais, o jovem Majorana acabara de dar o terço da volta de sua ilha natal. Ele tinha descido a ladeira da escalada, sabia que ao fim da subida, no alto de sua progressão, havia a cratera aberta da qual os camponeses sicilianos conheceram suas erupções e que os habitantes de Hiroshima iriam conhecer em sua carne irradiada. Ele volta a descer. Ele calcula, resolve e rasga o papel amassado no qual redigiu o seu problema. Ele deixa o possível no reino dos possíveis. Teria ele procurado apagar os vestígios de seu corpo, de seu nome, de sua obra e suas descobertas? Ele apagou a sua assinatura. Primeiro ele ensina, depois abafa sua voz. O que mais ele pode fazer para tentar adiar o prazo? Ele carrega consigo o momento trágico da ciência. Ele apaga os sinais soprando as marcas de sua sandália na poeira do chão. É possível imaginá-lo vivo, solitário, com 90 anos, trapista ou monge beneditino, em retiro anônimo, em uma cela de algum monastério na Sicília ou ao sul da Itália, onde ele ora e medita em silêncio? Na manhã de hoje, estaria ele olhando o sol nascer por cima do Etna, cujas crateras ameaçam a ilha e esculpem suas formas com fogo, como os vulcões criados pelas mãos do homem e que ele recusou, e transformaram o tempo, ameaçaram e formaram nossa história e nosso planeta? Ou ele jaz sob alguma pedra sem inscrição em um pequeno jardim atrás da capela do mesmo monastério? Cada uma destas hipóteses produzidas para explicar o seu desaparecimento pode gerar diferentes narrativas.
Ou um romance de espionagem, caso uma grande potência tenha sequestrado o cientista. Ou um romance policial, caso interesses escusos o tenham assassinado. Ou então, ele se suicidou. A mãe de Majorana não acredita. E Mussolini também não, quando escreve com suas próprias mãos no relatório de polícia. Quero que o encontrem. Eu quero. Quem o viu? Professor de física teórica na Universidade de Nápoles, misteriosamente desaparecido nos últimos dias de março, aos 31 anos, 1,70 m de altura, cabelos pretos, olhos escuros, uma longa cicatriz na mão. Se alguém souber de alguma coisa, por favor, escreva. De fato, o superior da igreja de Gesù Novo, em Nápoles, sabia de alguma coisa. Nos últimos dias de março, ou nos primeiros dias de abril, ele não se lembrava bem, ele tinha recebido um homem jovem que se apresentou a ele pedindo hospitalidade para um retiro em vista de uma experiência religiosa. O superior havia reconhecido o rapaz no jornal Domenica del Corriere. Ele parecia agitado. O superior respondeu que era possível, mas não imediatamente. Era preciso esperar. Teria que voltar mais tarde. Mas, em vez de citar testemunhos de pré-guerra, vamos viajar em direção a vestígios mais antigos para procurar a resposta do mistério do desaparecimento de Majorana. Às vezes, os antigos chamavam a ilha de Sicília de Trinacria. Essa palavra significa triângulo ou tricórnio. Estes são os 3 cabos, os 3 promontórios, as 3 pontas abaixo da bota italiana. No canto da direita, ergue-se a 3.000 metros de altura o Etna, enorme vulcão sempre ativo, ameaçando com seu fogo e suas lavas a população dos arredores. As margens do Mediterrâneo assistiram ao nascimento da geometria e da matemática, da física, da química, da história natural, além da filosofia e das 3 religiões monoteístas. No meio desse mar, onde nasceram nossos principais caminhos, está a ilha central, terra de 3 lados e também de 3 cientistas, tão grandes que todos marcaram sua época. Majorana, da Catânia e de Palermo, Arquimedes, nascido e morto em Siracusa, e Empédocles de Agrigento. Eis um resumo de nosso conhecimento, de nossa sabedoria e nossas religiões. No século III a.C., vivia em Siracusa, ao sul da Sicília, um dos maiores gênios da antiguidade chamado Arquimedes, cujas invenções foram múltiplas tanto em geometria quanto em mecânica dos fluidos, e que colaborou a vida toda com os diversos tiranos de Siracusa para fornecer ao exército instrumentos de defesa. Durante a Segunda Guerra Púnica, Metelos, um dos maiores generais romanos, cercou Siracusa e então assistiu-se a uma das maiores cenas da história que põe frente a frente o maior general de sua época, o maior estrategista militar da antiguidade e o maior cientista da antiguidade.
Ele criou espelhos enormes que teriam ateado fogo nos barcos romanos. A guerra era quase simbólica. Confrontava exército e ciência. Houve uma cena extraordinária de fogo que lembra estranhamente a situação de Majorana, que era um grande cientista, diante de um problema militar, ou seja, um problema de transformação e de construção de armas terríveis, como foi aquela bola de fogo que se formou no horizonte de Hiroshima em 1945. Epikai rudokemoi, tastes metodo idiotetasoi, diegestei diesgapsei, iupotese onkin on matematikon, mekaniketteine, erätuste, toi liiton biblione feston, totes Alexandrias, totes Christiane, Sendo geômetra, ele entendeu as figuras como ninguém antes dele, pois soube calcular com excelente precisão a relação entre o raio de uma circunferência, que mais tarde se chamaria π. A pedido dele, foram colocados em seu túmulo uma esfera e um cilindro, o mais belo de seus problemas resolvidos. Ele ainda construiu curvas magníficas, como a espiral ou a hélice. Nas profundezas de nosso corpo, carregamos com o famoso DNA uma forma de Arquimedes. Ele também mediu a parábola usando as proporções e a alavanca. Máquina que permite aos fracos e pequenos resistir a grandes forças e levantar pesos enormes. Assim, ele pretendia abalar o próprio globo terrestre com a condição de dispor de um ponto de apoio. A força de um homem de ciências ganhava de longe de todas as potências deste mundo. O Basileus, tiaran ekdus iupopteu adiunetus. Oneilen husapodekestei, os energiumeros, anthelos chrysumeros. Vietuto, eise caliseme prostoliusei problema prostaton. Tubaru tecae tuon cutestiaras megatrei. Iupoto indusmento. Como mecanicista, ele entendeu o equilíbrio como ninguém antes dele, nas circunstâncias mais específicas e delicadas em meios líquidos. Mergulhando a coroa real na água e avaliando o seu volume e a sua densidade, ele pôde determinar a autenticidade ou a falsidade do amálgama. Dessa maneira, o cientista dava aos reis a justificativa de seu título. Tobaptendunes iudor, poros estin, tautes teseuresios, tautes teseuresios. Para que a ingênua narrativa da mais famosa descoberta da antiguidade chegasse até nós intacta depois de 2 milênios, ela tinha de esconder misteriosos tesouros. Aqui está um mecanicista nu em seu banho. Seu corpo flutuando ondula sozinho no volume de água, como uma pequena nave em uma minúscula bacia. Seus membros se entregam aos leves balanços. Corpo nu, fluido, transparente, teorema de equilíbrio nas águas. Arquimedes descobre a força que, ao nos erguer, faz boiar ou nadar.
Nu, como ao sair do ventre de sua mãe, e saltitante como uma criança. Nu, sem qualquer aparelho, no banho, na terra e com o ar. Esse corpo afunda, mas flutua. Se levanta e sai do banho, anda, corre e deixa marcas de seus pés molhados na areia. Finalmente, pulando de alegria, sai gritando aos ventos a palavra seráfica do achado. Eureka! Eureka! Encontrei a força que ergue um corpo na água. Mas que força enorme o empurra para fora da água? Eureka, digo eu. Pois aqui está o teorema de Arquimedes de forma geral. Todo corpo mergulhado na vida autêntica e no aprendizado corajoso e direto recebe uma força igual a este corpo e dirigido de baixo para cima em direção à descoberta. Como expressar melhor a angelical embriaguez da intuição, cuja felicidade faz flutuar no banho e levitar no ar? Ei-lo nu, na rua, gritando e correndo em praça pública, para a grande surpresa das pessoas rígidas, contidas e políticas que olham sem olhar para um corpo que, gotejando de água e de luz, cintila o seu verdadeiro valor. Queimam os barcos de Metelos, general inimigo. Queimam os marujos como tochas na ponte. Arde a lava nas encostas. Queimam as mulheres e os homens nos portos do Japão 23 séculos depois, em Hiroshima e Nagasaki. Chamas semelhantes se espalham pelos rastros do fogo que chamamos história. Como a alegria do achado pôde se transformar em desgraça de morte? A celebridade deste cientista vale todas as honras e glórias. Nós ainda pensamos como crianças. Como aritmético, ele entendeu os números como ninguém até então, com a audácia de pegá-los em seu imenso crescimento, como se os grãos de areia da praia invadissem o universo. Conte-os, dizia ele, colocando um grão dessa areia na primeira casa do jogo de dama embaixo à esquerda, 2 na casa ao lado, 4 na seguinte, 8 e assim por diante. Rapidamente, a maior fortuna do mais rico, do maior de todos os reis, não chegaria a este número astronômico obtido. O resultado do cientista vence de longe o dos ricos e príncipes. A batalha arde em sua cidade natal. Ninguém sabe bem como Arquimedes morreu.
Após a vitória, um soldado romano o teria matado quando ele tentava resolver um problema de geometria desenhado na areia, como costumava fazer. Metellus ordenou que levassem Arquimedes a ele. E o legionário que o procura o chama pelo nome. O geômetra o afasta com a mão, dizendo para não apagar o desenho com seus passos. Então, o soldado furioso o perfura com a sua espada. O sangue escorre em cima do desenho na areia e o apaga. Arquimedes serviu a espada e morreu por ela. Algum tempo depois, de passagem pela Sicília, Cícero, o famoso advogado da Roma clássica, conta que procurou o túmulo do mais ilustre dos cientistas da ilha em meio a silveiras e arbustos, como se ele também tivesse desaparecido. Mas antes de Arquimedes, houve outra história, a de Empédocles, fundador da física. Antes dele, não havia física. Ele nasceu perto de Siracusa, em Agrigento, por isso o chamavam de Empédocles de Agrigento. E ele inventou os primeiros elementos da física. A água que rejeitou Maiorana e onde Arquimedes se banhou tornou-se um princípio para Empédocles. Assim como o fogo que deixou Hiroshima em brasas, que Arquimedes lançou contra os navios de guerra romanos e que o Etna espalha pela Sicília. Mas o ar também. Dizem que um vento pesado e pestilento soprava pelas montanhas de Agrigento, matando os homens e esterilizando as mulheres. Empédocles os curou, pondo um fim a esse sopro através da colmatagem dos colos. Uma das epidemias que durante séculos dizimou os nossos ancestrais, a peste, surge em Selinonte. As pessoas desta cidade, vizinha de Agrigento, pedem socorro ao homem que domina os elementos e fizeram bem, pois Empédocles observa que a pestilência se difunde em volta de poças e brejos.
os habitantes de Selinonte morriam com as águas mortas. Empédocles comandou obras de engenharia civil para melhorar os reservatórios de água e, pouco tempo depois, a doença desapareceu para o alívio e entusiasmo das vítimas. Toda a cidade de Selinonte convida o mestre do ar, da água e da terra para um grande banquete. As jubilações duraram muito tempo, pois não há nada que alegre tanto os homens quanto escapar de uma morte tão próxima. Os habitantes de Selinonte se embriagam e não veem Empédocles partir. No dia seguinte, ninguém mais o viu. E nunca mais o encontraram. Ele atravessa a ilha a partir de Selinonte até os pés do Etna. Longa caminhada. Empédocles calçou sandálias de bronze para se proteger das sujeiras da terra. Essa aliança imperecível, sinal de imortalidade, separa o corpo da lama dos caminhos. Hoje sabemos o que é uma força em física. Falamos em atração e repulsão. Mas ele não sabia o que era uma força. Ele tinha dito que as potências que reinavam no mundo inerte podiam ser forças de atração, que seriam as do amor, e as forças de repulsão seriam as do ódio. Ele dizia que a física era dominada pela dupla relação de amor e ódio. Havia uma espécie de mistura entre o que chamamos hoje de ciência objetiva e preocupações morais. O fato de, por razões físicas e morais, ele ter decidido se aproximar da cratera do Etna para conhecer o fogo, o amor e o ódio de muito perto, perto demais, é uma hipótese razoável. Eu venci por amor e para curar os homens, mulheres e crianças da peste. O ódio das águas empesteadas, dos ventos pestilentos e da terra imbuída ou ressecada. Mas e o ódio do fogo que ameaça a ilha inteira e suas cidades? Eu sei, como todo mundo, acendê-lo para que o seu amor nos aqueça. Mas como controlar o seu ódio quando o incêndio da erupção torna o ar irrespirável? Faz com que a água evapore e empobrece a terra. Ele não fala de amor e ódio como de pequenos sentimentos individuais. Quando Empédocles escreve amor e ódio, ele pensa na física e na sociedade como um todo, no corpo vivo e no mundo circundante, o mito e o saber, a música e a exatidão, a emoção patética e o rigor que não treme. Subindo os flancos do Etna em infusão, em meio ao suor e à dor do esforço, Empédocles sabe que está se aproximando do mistério das origens, da violência que separa e da energia que reúne as coisas e os homens. Ele percebe a urgência de compreender a sabedoria e o conhecimento sob pena de morte coletiva, e que nossa história, desde os primórdios, avança como ele pelos flancos do vulcão, cada vez mais perto da cratera ardente. Cansativa como uma subida, triunfante como uma escalada, a evolução lenta ou rápida do conhecimento exige uma subida tão vertical quanto a sabedoria.
Mas e o amor? É possível conceber um conhecimento do amor? Será que ele procurava os seus segredos de ciência e sabedoria junto ao fogo odioso que queima e destrói, ou da força do amor que associa os átomos e faz as coisas nascer? A lenda diz que ele acreditava nos átomos como muitos na antiguidade. E respondendo a duas perguntas de uma só vez, a lenda diz que ele se jogou na cratera e voltou aos seus elementos, dissolvendo-se, decompondo-se no magma violeta. E no dia seguinte, uma erupção repentina jogou para a beira da cratera as sandálias de bronze, cuja pureza simbolizava esse desapego das coisas terrestres. E o amor? É possível conceber um saber do amor? Ecoando a voz de Arquimedes e o silêncio de Majorana, ainda ouvimos os gritos de angústia e os chamados entre o estrondo ensurdecedor do Etna. É possível conceber um saber do amor?